Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Jé. Esse é o nosso 34º Semanário Mafim, o penúltimo semanário do ano. E na segunda-feira a gente começou com boas notícias, já que vem do Serafina Valeiro, a Magali espanhola. Se alimentar significa que ela está evoluindo ali no seu processo difícil de recuperação dos traumas que ela tem vivido. Ela e Carmen estão ali no armazém comendo um pãozinho doce, enquanto elas conversam sobre Tássio e como ele está lidando com a tragédia que aconteceu com Cláudia e Mateu. E durante essa conversa, a Carmen comenta que Cláudia está brava com o cara lá de cima, como diz a Xuxa. A Fina não estranha a Cláudia estar brava com Deus, afinal de contas, é um momento que muitas coisas ruins aconteceram e você se pergunta, onde está Deus? Será que Deus realmente existe? E elas comentam também sobre o desejo que Cláudia tinha de conhecer o mar com Mateu, mas que agora o único mar que Cláudia vê é o mar de lágrimas. Fina então sugere que ela, Carmen e Cláudia vão até a praia e a Carmen se coloca um pouco contra sob a justificativa de que a vontade de Cláudia era ir à praia com Mateu. Fina diz que pode ser o contrário, porque talvez seja uma forma de Cláudia ver que a vida continua e que ainda assim alguns sonhos podem ser cumpridos. E aí a Carmen acaba concordando com a amiga. Marta está no escritório da empresa olhando o papel que Tássio deu para ela com o nome e o número de Eládio, quando Damião chega e diz que Dom Pedro, o pai de Mateu, o chamou ali e Dom Pedro convocou uma reunião para pedir a punição de Andrés, uma vez que ele tem um pouco de culpa no que aconteceu com Mateu. Enquanto eles esperam o pai de Mateu chegar, Damião pergunta a Marta como é que ela está, fala que está preocupado com ela, pergunta se vingar de Santiago ainda é um plano e Marta fala que não quer conversar sobre o assunto. Damião questiona se a filha não quer desabafar como uma forma de evitar uma outra desgraça e Marta fala que não quer debater sobre o assunto e muda o rumo da conversa. Fina, Carmen e Cláudia estão juntas. Fina e Carmen estão sugerindo para elas fazerem alguma coisa para tentar animar Cláudia, mas Cláudia recusa porque não está se sentindo muito bem. A Fina sugere que elas sentem ali no armazém quando passam dois homens e ficam encarando Cláudia e ela se sente incomodada e Fina fala que a mesma coisa está se passando com ela. E Fina também fala para a amiga, para Cláudia, que elas deveriam sair porque é injusto que elas estejam presas ali. Cláudia começa a lembrar uma conversa que teve com Mateu ali naquele mesmo espaço, num passado não muito distante. Mateu tinha vontade de pintar o berço do neném de azul. Cláudia falou que se o bebê fosse menina que seria de amarelo, que agora não tem amarelo nem azul, que só tem preto, que é tudo o que ela vê. Fina e Carmen ouvem a amiga, até que Fina conta sobre a ideia da praia, de levar Cláudia à praia, e Cláudia fala que não, que elas estão loucas, que ela não pode sair de férias assim do nada. Carmen e Fina tentam convencer Cláudia, mas ela bate o pé falando que não, principalmente porque era uma viagem que ela gostaria de fazer com Mateu. Damião se encontra com Santiago, o outro enviado do Cramunhão, porque o primeiro enviado é o Jesus. Ceboso diz que se o Damião está ali a mando de Marta para que ele retire denúncia contra a Fina, a quem ele chama de depravada, Marta está redondamente enganada. E aí o Damião fala, você acha que eu tenho cara de menino de recados? E o Santiago dá de ombros e é impressionante como ele está tranquilo depois do inferno que ele fez na vida da Fina. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me irritam nesse Ceboso. Santiago diz que Damião está perdendo tempo, aí o Damião, e se ao invés de eu perder tempo, eu perder dinheiro para que você saia de cena? O Ceboso disse que Marta já havia tentado esse tipo de acordo, mas que não deu certo, e Damião falou que talvez seja porque ela não tem oferecido o suficiente. E como esse lixo não tem vergonha na cara, além do dinheiro, ele tem a pachorra de pedir um emprego de volta na fábrica de La Reina, agora de chefe de vendas. Aí o Damião dá uma risada do tipo, como esse filho da puta é ousado, e fala pra Santiago que talvez ele não estivesse à altura de tal cargo, porque lá eles são uma grande família. E o Santiago fala, ah, então você não iria se arrepender e no final eu e você seríamos bons amigos. Damião então diz que não seria a primeira vez, já que o motorista dele era também o seu melhor amigo, que esse motorista era quase um irmão mais velho pra ele e que por conta dessa relação, quando o melhor amigo dele morreu, Damião prometeu cuidar da filha
filha dele como se fosse sua própria filha. Ele conclui o pensamento revelando que esse grande amigo dele era o pai de Fina. Aí o Ceboso fica, entendi. Damian pergunta a ele se ele tem filho, o Ceboso responde que ainda não. Damian diz que dá no mesmo porque ele pode imaginar como um pai se sentiria se soubesse que a sua filha quase foi vítima de violação. E aí o Santiago tenta sair, mas Damian o pega pelo braço e fala que é pra ele agir como um homem de verdade, que se fossem em tempos antigos, ele agiria de uma maneira diferente, mas que agora ele está velho e não quer sujar as mãos. Entrega um envelope gordíssimo de dinheiro pro Santiago, um envelope que com certeza resolveria a minha vida, a sua, ainda sobraria um troco pra gente tomar uma cerveja na esquina. E Damian diz que o Santiago vai pegar aquele dinheiro e ir pra tão longe que nem Fina nem ele possam ver, além de, claro, fazer a retirada da denúncia. Damian dá 3 dias para Santiago dar no pé. Ele fala que tem uma prima lá em Lanzarote, que Damian não verá mais sinal dele, e Damian fala, é melhor assim. E antes fosse dessa maneira, né? Antes o Santiago tivesse ido para nunca mais voltar. E só de pensar na circunstância que fez ele aparecer de novo, eu fico pé da vida, mas vamos por partes. Damian e Marta conversam sobre Dom Pedro, Andrés, e Raiva fala que Dom Pedro está sendo levado pela raiva ou alguma coisa assim. E aí o Damian, que interessante. Você dizendo sobre não se deixar levar pela raiva, aí a Marta fica, como assim? Damian questiona a filha se a questão com Fina não trouxe para ela ideias que prejudicariam não só a própria Marta, como todos à volta dela. Marta responde que são coisas diferentes e Damian fala que já resolveu o problema dela. Ela pergunta o que o pai quer dizer com aquilo, Damian fala Santiago e Marta entende que o pai tomou alguma atitude sem consultá-la e acha ruim de o pai ter feito isso. Damian diz que fez aquilo porque Marta é a filha dele e não quer que ela suje as mãos. A filha pergunta o que foi que Damian fez, ele fala que pediu a retirada da denúncia e que Santiago vai deixá-las em paz. A Marta fica um pouco incrédula com a facilidade com que Damian resolveu as coisas e pergunta como ele conseguiu. Aí o Damian fala que pagando, Marta diz que ela já tinha tentado a mesma coisa. Damian rebate que não foi o suficiente e fala que Mafim agora pode curar as feridas e seguir o baile. Marta quer entender porque o pai se sente tão seguro e ele diz que Santiago vai para as Canárias e que está ciente que se ele voltar para Toledo, para a colônia, ele sofrerá graves consequências. Ou seja, Marta não precisava fazer absolutamente nada, era só ela ficar quieta no canto dela. Mas os roteiristas dessa novela estão todos malucos, não tem um imperfeito juízo. Então Marta pergunta se o Santiago não vai pagar pelo que fez. Damian pergunta se ele estar longe já não é o suficiente. E eu respondo que não é um castigo suficiente, mas ok. Só de ter sumido do mapa já estaria de bom tamanho. Damian pergunta se Marta achou que o feioso se entregaria às autoridades e a Marta só quer saber de justiça. Damian então termina com um questionamento que eu concordei demais e que depois meio que virou realidade. ¿Tú sabes lo que pasa cuando se acorrala a un enemigo? Pues que ese enemigo te saltará al cuello desesperado con todas sus armas. Siempre es mejor dejarles una vía de escape. Lá na loja, Marta olha para o relógio enquanto relembra o que Fina contou a ela sobre o que sofreu na cadeia e relembra também quando encontrou com o Ceboso para pedir que ele retirasse a queixa. E ela parece que vai explodir de tanto ódio quando Fina aparece e pergunta se Marta está bem. Marta responde que sim, que só são coisas da empresa, quer saber como Cláudia está. Fina aproveita a brecha e conta sobre os planos de levar Cláudia à praia. Era uma experiência que Cláudia queria viver com Mateu, mas que ela e Carmen querem proporcionar isso à amiga. Marta diz que é uma ótima ideia, mas que parece muito cedo. Fina concorda e conta que quando falou para Cláudia sobre a ideia, ela olhou para ela e para Carmen como se as duas fossem loucas e que precisou da intervenção do Dom Agustín para convencer Cláudia a dar o rolê. O Dom Agustín, um padre que está um pouco longe dos princípios que o cargo dele exige. Marta então
então fala pra Fina encontrar uma data e avisá-la. A Fina diz que tem medo de que se demorar muito a Cláudia dê pra trás e desista do rolê e que por isso, por esse medo, ela quer ir no dia seguinte. Marta fica meio assim, porque a loja vai ficar sem as três, vai ficar vazia. Fina diz que elas voltarão no dia seguinte bem cedo. Aí a Marta fica, eita, e agora, José, o que eu faço? Fina, vendo o impasse da esposa, fala que ela pode ficar ali na loja, que não tem problema. E Marta fala que não, porque ela ainda não está preparada para voltar ao atendimento. Que Cláudia precisa das amigas e que a viagem fará bem a todas. Serafina pergunta se Marta não pode ir com elas e faz a carinha de pidona mais linda do mundo. Marta até fala que gostaria, mas que é impossível. Que Cláudia e Carmen sabem sobre elas, mas que é melhor não confiar. E também tem o fato de que alguém nessa relação precisa trabalhar, né, Serafina? Tá achando que é a farra do boi? Fina diz que é a chance de Mari Neves se mostrar ali como vendedora. Marta diz que ok, que vai conversar com ela, mas de qualquer maneira precisa ficar ali na loja para supervisionar. Carmen e Tássio ajeitam as coisas ali na furgoneta para eles irem dar o rolê quando Cláudia e Fina chegam um pouco atrasadas, porque Serafina, segundo ela mesma, demorou um pouco demais para acordar, por isso que elas atrasaram. E aí Tássio fala que se ficar muito tarde para voltar, eles podem dormir em algum lugar, mas Cláudia acha melhor eles voltarem para dormir na colônia. E aí a Cláudia pensa em desistir, porque ela tá traumatizada, tá com medo. A última vez que ela entrou num meio de transporte da empresa, deu ruim, levou o amor da vida dela, os dois amores da vida dela em um curtíssimo espaço de tempo. Mas Carmen, Tássio e Fina estão ali para apoiá-la e conseguem convencê-la a ir pro rolê. Marta e o Ceboso voltam a se encontrar. Porque o Ceboso foi atrás dela para pedir mais dinheiro? Não. Porque ele pediu para ver a Marta por qualquer motivo que seja? Não. Porque a Marta o chamou, formou um tipo de uma emboscada. O porquê? Porque ela é burra. Eu não consigo encontrar explicação lógica para Marta ter tomado uma atitude, sendo que o pai dela já tinha resolvido tudo. E foi nesse momento que eu comecei a sentir uma preguiça enorme da novela, que me deu vontade de desistir, porque eu não sei para onde que os roteiristas estão levando Marta de la Reina. Se for para um lugar muito obscuro, vocês escutem o que eu vou falar. Eu vou abandonar essa novela sem olhar para trás. Eu já abandonei Grey's Anatomy, que era a minha série preferida da vida, na 14ª temporada. Anos e anos de amor e ódio e de muitas lágrimas. E eu abandonei. Agora vocês acham que uma novela que não faz nem um ano direito que eu tô assistindo, eu não vou abandonar? Se começar a me estressar muito, eu vou abandonar e aí acabou semanário, acabou-se tudo, entendeu? Então vocês não tratem de nada, na verdade. São os roteiristas que têm de tratar, de colocar um pouco de não sei, gente, de juízo, de amor no coração, porque eu não estou gostando do rumo que a novela está tomando. E agora que eu já fiz o meu desabafo, vamos voltar pro semanário? Senão esse vídeo vai ter 2 horas de reclamação. O Ceboso pergunta pra Marta se o pai dela está ali, porque ele não quer ver Damian novamente. E uma vez que o acordo foi cumprido e satisfatório para ambos os lados, e ele pergunta o que Marta quer, e Marta responde: justiça. Ele fala que retirou a denúncia, que a empregada de Marta poderá respirar tranquilamente e que muito em breve ele será perdido de vista por todos. E aí a Marta de la Reina fala: nada disso, porque você vai se entregar à guarda civil por tentar violar Fina Valeiro. E ele responde: ah, pronto, você tá de brincadeira? Infelizmente Marta não está de brincadeira e fala para Santiago que ele precisa pagar pelo que fez. E aí ele fala que a denúncia foi retirada, que Fina deve ficar satisfeita com o que ela tem, que quanto ao resto ele não pode fazer nada. Marta diz que se Santiago é homem como ele diz, ele deve assumir a responsabilidade dele e pagar pelo que fez. Eu estava assistindo essa cena em total negação porque eu não queria acreditar que Marta de la Reina se colocou em perigo para tentar uma coisa que já não era mais tão necessária, né? A justiça que ela tanto quer. Porque Santiago longe, o problema já estava resolvido. Só que ela se colocou em perigo porque ela estava ali num lugar distante com o Santiago, que é maluco, e pro Santiago juntar Lé com Cré de que a Marta era a mulher com quem estava com a Fina, seria muito fácil. E ainda tem o plus que a Marta passou por cima da decisão da Fina. Ela não respeitou o que a Fina pediu pra ela. E Santiago pergunta por que Marta se importa tanto com Fina e ela responde que, como já dito, ela preza pelo
bem-estar dos empregados dela, de todos. Além disso, como mulher, ela se sente enojada pelo que Santiago fez. E aí Santiago pergunta: será que você não passou pelo mesmo e quer se vingar através de mim? Será que você não é dessas que também odeia homem? Porque parece. E ele diz pra Marta esquecer, porque muito em breve ele estará longe e de pernas pro ar em Lanzarote. Marta, mais uma vez, fala pra Santiago se entregar. Ele, com um sorrisinho nojento, pergunta: você acha que eu vou jogar no lixo o bilhete premiado que seu pai me deu? A Marta pede mais uma vez pra ele assumir a responsabilidade e que aquilo é apenas um aviso. Ele quase ri da cara dela, pergunta se é uma ameaça e ele se coloca agora na posição de ameaçador. Lembrando a Marta que ali é um parque bem isolado, a Marta fala que realmente é um parque bem isolado e nada acontece entre os dois porque o Santiago vira as costas e sai andando. E do meio do matagal, eis que sai Eládio. E Marta fala que ele já sabe o que precisa ser feito. Ele então vai atrás de Santiago e a gente ouve o Santiago tomando uma surra. Vocês sabem que o que aconteceu com o Santiago era o meu sonho de princesa. Eu pedi muito por isso. Mas pra mim deixou de fazer sentido quando o Damian entrou na jogada e resolveu o problema. Não era o que a gente queria, mas já resolvia o principal problema, que era Santiago. E agora ele estando longe, não tem mais problema. Mas Dona Marta de la Reina está cega pelo ódio, e eu entendo, porque afinal de contas mexeu com a mulher dela, com o amor da vida dela, então é totalmente natural ela sentir toda essa ira do mundo. Mas já que tem um pai que resolveu o problema pra ela, por que caralhos mexer no que já estava resolvido? Por que não simplesmente respirar fundo, aceitar o que tem e seguir a vida? Depois de passar tanto estresse com essa cena, eu fui acalentada com os nossos meninos praieiros. Na verdade, nem foram praieiros porque eles não chegaram a ir pra praia, já que deu um problema ali com o combustível, era pra colocar diesel, colocaram gasolina, deu BO lá na van, e aí eles acabaram ficando pelo meio do caminho, mas eles encontraram um lindo lago. E enquanto eles estão caminhando até chegar nesse lago, Carmen e o Tássio estão mais lá na frente, a Cláudia e a Fina estão pra trás, e elas começam a conversar, e a Fina diz à amiga que talvez ela nem precise ver o mar para se despedir de Mateu. Que uma coisa que a ausência de Isidro lhe ensinou foi que, apesar do pai não estar presente, ele não deixa de estar com ela, seja nas flores que eles plantaram juntos, no ar fresco da manhã que ele tanto gostava e em todo o pôr do sol. E todo o ódio que eu estava sentindo no momento anterior foi embora e substituído por essa cena linda, amorosa e cuidadosa entre as duas. Cláudia agradece as palavras de Fina e agradece por ela ser quem é. A Cláudia fica sentada na beira do lago, o Tássio fica por ali andando, a Carmen e a Fina vai dar uma andada ali na beira do rio, e Fina comenta com Carmen que fez muito bem para todo mundo sair da colônia. Carmen pergunta como a amiga está, Fina responde que tranquila, porque apesar de tudo, ela tem muita sorte de ter aquelas pessoas ao lado dela. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o look das duas queridas, Carmen e Fina, porque eu amei, eu fiquei apaixonada no óculos da Carmen. Damian está dando uma voltinha quando passa pelo parque onde a filha dele esteve mais cedo e vê duas pernas estiradas no chão. Ele se assusta e ao mesmo tempo se aproxima perguntando se a pessoa que está ali jogada está bem. Ele não consegue identificar Santiago porque o Ceboso tá com a cara virada pro chão. Quando ele se levanta e vê que é Damian, ele fica apavorado e eu acho é pouco. Pergunta o que Damian quer, se foi ele o responsável pela surra que ele levou. Damian responde que ele não tem nada a ver com aquilo. E Santiago duvida porque ele fala que um desconhecido quase o matou de tanto bater sem motivo algum. Ai, que Deus me perdoe. Mas é só um personagem, né? Então eu posso rir um pouco. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Ele ainda fala que tem certeza que foi Marta e Damian saem em defesa da filha. Claro, mesmo sabendo que Marta tem sim culpa no cartório. E aí, mesmo tendo ficado inconsciente, o estúpido tem um momento assim de epifania e fala pro Damian que tem certeza que foi Marta que estava com Fina no parque. Damian pergunta como o Ceboso se atreve a fazer aquela acusação e ele responde que só isso justifica Marta ter tomado tal atitude. Damian fala que Marta não
não é nenhuma invertida. Santiago fala para ele se afastar dele, porque senão também denunciará Damián. Como se Damián de la Reina tivesse medo, né? Damián fala para denunciar quem quiser, porque ele tem amigos suficiente que farão Ceboso apodrecer na cadeia. E ele ainda adverte: ou você vai embora, ou você fica em Toledo e lide com as consequências da sua decisão. O Ceboso então sai correndo e Damián fica ali um pouco em choque, tentando absorver todas as informações que ele recebeu. Eu espero do fundo do meu coração que seja a última vez que nós tenhamos visto o Santiago. E lá na loja a gente conhece a famosa Mari Nieves, ou Marini. Ela e Marta estão conversando, Marta está acalmando a empregada, porque como é a primeira vez dela ali na loja, a Marini percebeu que tá faltando dinheiro, mas Marta disse que tá tudo bem, que provavelmente ela voltou um troco errado e que a cliente não percebeu, que tem clientes que são assim mesmo, mas que acontece porque é a primeira vez de Mari Nieves ali. Quando o Damián chega e diz que quer conversar em privado com a filha. Os dois vão para o armazém, Marta percebe que a cara do pai tá muito séria e pergunta por que é que ele tá com aquela cara, se está tudo bem, e ele fala que claro que não está tudo bem, porque faz pouco tempo que ele encontrou o Santiago, ou o que sobrou dele. A Marta fica quieta e Damián fala que a surra que Santiago levou deve ter sido coisa dela. Marta fica quieta, mas a cara dela entrega que ela tá pouco se fudendo pra situação, inclusive ela quer rir dela. Ai, Marta, você é uma diva, mesmo tomando decisões burras com timing errado. Marta fala que o Ceboso merecia a surra e não tem nem como discordar dela, mesmo discordando dela. Ela fala pro pai não se preocupar porque Santiago vai se recuperar, e ele diz que pouco se importa se o Santiago vai pra uma vala, mas que o problema na real é que ele começou a suspeitar de Marta e isso deixa Marta assustada. E Damián fala que a suspeita veio porque a filha ficou abalada demais pelo que aconteceu com Fina. Porém, ele mesmo tranquiliza Marta, falando que tirou a suspeita da cabeça do Ceboso e falou para ele nunca mais pisar em Toledo e não precisou da violência para fazer isso. Marta dá uma suspirada e revira os olhos do tipo: ai, me poupe de liçãozinha de moral. Damián diz que a violência é o caminho mais rápido para conseguir o que se quer, mas que o problema vem depois. A Marta pergunta o quê e ele responde que a partir daquele momento Marta vai procurar uma desculpa qualquer para passar por aquele atalho, e ele se mostra preocupado pela filha por ela ter chegado naquele ponto. Eu concordo com o Damián, mas eu prefiro acreditar que a Marta tomou essa atitude de uma maneira pontual e que não vai mais sujar as mãozinhas de princesa dela com esse tipo de coisa, porque se ela fizer esse tipo de coisa de novo, ela vai deixar de ser a Marta que a gente conhece e a Marta por quem a Fina se apaixonou. E aí eu vou ser obrigada a abrir a vaquinha que me sugeriram para ir para Madrid e poder conversar pessoalmente com os roteiristas. A Marta então fala que se o pai se preocupa tanto, deveria ter ajudado ela quando ela pediu. Damián responde que ajudou, Marta rebate que não foi da maneira que ela precisava, que mandar o Ceboso embora com um saco de dinheiro não é um castigo, mas sim um prêmio. E Damián fala que o Ceboso estando fora, ele não seria mais visto, e a Marta bate na tecla de que ele precisava de um castigo. E Marta pergunta para o pai se ele achou mesmo que ela deixaria o feioso sair impune depois do que ele fez com Fina. Aí o Damián: tá vendo? A raiva e o desejo de vingança estão te consumindo e te tornando reféns do seu instinto. E Marta fala que está mais em paz do que nunca. Damián não reconhece mais a filha. Fala que achou que Marta era diferente, mas que provavelmente deve ter se equivocado. Isso que o Damián falou doeu um pouco em mim. Marta fala: se você não quisesse ter se equivocado, deveria ter feito o que eu fiz no meu lugar. Damián fala: você não percebe agora, mas você era muito mais forte antes de fazer justiça com as próprias mãos. E eu espero que esse não seja um caminho sem volta. Eu também espero, Damián. Eu também espero muito. Andrés vai até Marta para dizer que está renunciando ao cargo depois do acidente que matou o Mateu, e Marta tenta mudar a decisão do irmão. Fala que precisa da humanidade dele na diretoria e na empresa, e Andrés fala que a irmã também tem essa humanidade. Marta fala que a direção está mudando ela e que ela entende porque Jesus e Damián são do jeito que são, e que ela se apavora por estar se tornando como eles. Dia a dia, decisão a decisão. Ela fala que precisa de Andrés para se lembrar de que eles não são como Damián e Jesus. E eu vou continuar acreditando no que me convém.
que é Marta não está se tornando Jesus e Damian e não está se tornando um deles por conta do cargo que ela ocupa. Acho que ela fez o que fez mais por uma sede de vingança pelo que aconteceu com a Fina, claro, mas também pelo que ela disse pra Fina uns dias atrás, que foi a todas as mulheres que sofreram o que Fina sofreu. Porque ela falou isso pra Fina, ela comentou isso com a Carmen sobre pensar em todas as pessoas que passam pelo que a Fina passou, então ela ficou matutando muito nisso e achou que iria resolver todos os problemas do mundo, né, agindo da maneira que agiu. Mas você, meu anjo, você tava tão errada. E é aquela coisa que eu falei, né, tudo que se faz numa novela tem uma consequência e eu não quero nem pensar muito na consequência, se bem que a consequência já tá começando a se mostrar, né. Marta chega na casa grande e Jesus a encontra falando que é bom vê-la porque queria falar com ela. Marta não dá importância, diz que está ocupada, mas o irmão insiste. Ele diz: eu sei que você e o pai estão escondendo alguma coisa e eu quero saber do que se trata. Marta desconversa falando que ela é diretora da empresa que o pai fundou, como o Jesus bem sabe, e Jesus diz que vai dar uma pista para Marta para ver se fica mais fácil para ela entender. Ele conta que Damian gastou uma quantia indecente de dinheiro e Marta dá uma de desentendida, fala que não sabe do que Jesus está falando. E Jesus pergunta se Marta não tem certeza, se não tem nada a ver com ela e com a garota com quem ela compartilha anseios e magdalenas. Ai, eu ri tanto desse momento porque o Jesus, ele é um ridículo, mas o Alan, que interpreta Jesus, é maravilhoso. E ele compartilhou no site do Elon Musk que a ideia das madalenas, de falar anseios e madalenas, veio dele, porque no script estava escrito anseios e outras coisas, mas ele mudou outras coisas por madalenas. E aí a Marta fala que se Jesus não tem nada de útil pra falar, que é pra deixá-la em paz. Só que Jesus, ele é muito esperto, que ele tem de perverso, ele tem de esperto, e ele saca que Fina tem algum tipo de envolvimento com aquilo e pergunta do que se trata, se é algum tipo de suborno para pagar a ficha criminal de Fina ou um prêmio para Marta não denunciá-la. Jesus diz que conversou com Damian e Marta acha que Damian não falou nada e que por isso Jesus está ali tentando comer pelas beiradas, e Jesus joga um balde de água fria nas expectativas da irmã, porque Damian falou sim, mas do jeito dele, mas ele falou alguma coisa. Marta fala: se você está tão curioso, volte a falar com o pai. Marta está saindo quando Jesus fala que Damian disse que o dinheiro foi usado para que ela não se tornasse uma pessoa como Jesus, e Marta fica quieta. Então Jesus percebe que a irmã sabe do que ele está falando e que apesar das precauções do pai e do dinheiro, essas duas coisas não serviram de nada. Marta fala que o dinheiro não foi um investimento inútil e serviu para mostrar que ela é uma de la reina a mais. Jesus dá as boas-vindas. Marta fala que o que a consola é saber que ela é movida pela justiça enquanto o irmão é movido pela ambição. Jesus: você tá querendo enganar quem? Porque a justiça de um é a injustiça de outro e você não é melhor que ninguém. Mas a Marta falou: eu não sou melhor nem pior. E se você for atrás de mim, você vai me encontrar. Isso num tom bem ameaçador. Até eu fiquei um pouco de medo da Marta. E Jesus fala que seja lá o que Marta estiver escondendo, ele vai descobrir. E eu espero, Safo, por favor, não permita que Jesus e Santiago se encontrem, porque isso dará uma merda tão colossal que eu não consigo nem imaginar. Eu acho que Santiago não volta mais, mas o Eládio tá por aí, né? Está perto demais, inclusive, para Jesus encontrá-lo. Dia seguinte ao rolê, Fina e Cláudia voltam a trabalhar e Fina comenta que depois do passeio se sente pronta para voltar ao seu posto de trabalho. Carmen pergunta como Cláudia está, ela que está como deve estar, mas que a viagem foi curativa. E ler o diário de Mateu foi como se ela tivesse deixado boa parte da dor que ela estava sentindo no lago. E Fina fala que também deixou muita dor lá. Cláudia pergunta se Fina tem certeza que quer voltar a trabalhar. A Fina responde que sim, que estarão as três juntas, e Carmen fala que elas juntas podem com tudo. E eu amei muito esse momento, eu amo muito as três juntas e ainda bem que elas se têm. Marta chega, percebe que tá um clima muito leve ali na loja, fala que a brisa marinha fez bem pra elas. Aí elas se olham tipo assim, se você soubesse da história. E aí elas contam o que aconteceu com a van, que elas ficaram pelo meio do caminho e tal. Gente, essa cena também me fez rir bastante. A Cláudia fala que levou um presente pra Marta com um agradecimento por ela ter permitido a viagem. Aí ela entrega e fala que é um alarru. Aí a Marta, quê? Aí a Cláudia, alarru, como se fosse autoexplicativo. E aí a Fina esclarece que é um doce típico da região onde elas está.
conquistavam a região de Cuenca. E a Marta agradece pelo presente. A Carmen fala: agora eu vou me colocar no modo chefe, e as três voltam a trabalhar. Enquanto ajeita o laço da esposa, a Marta diz que se Fina se sente preparada para voltar a trabalhar, por ela tudo bem. Fina solta um pode deixar e eu amei o novo penteado dela. A minha menina tá linda e tá bem. Linda como sempre, bem, aí já é outros 500, né? A gente não sabe até quando vai durar. Aí a Marta está de saída quando o Carmen fala que quer entregar um negócio pra ela. Elas vão ali pro armazém. Ela entrega, a Marta fala que não precisava dar outro presente. Aí a Carmen: não é um presente e eu não teria tanto mau gosto. Aí a Marta fala: ah, que bom, porque eu estranhei você me entregar esse sabonetinho. O que significa esse sabonete? Esse sabonete é do hotel que elas passaram a noite e é um sabonete mal feito, esquisito e que é da concorrente da Floral. E a Carmen levou pra Marta pra mostrar que ela não precisa se preocupar porque os produtos da perfumaria de la Reina é muito melhor. E enquanto as duas estão no armazém, chega uma cliente. Lá de dentro, Marta tá com o olho na loja e é Fina quem vai fazer o atendimento, ou tenta. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Mejor luego otro día. ¿Qué? Marta vai até lá pra intervir, mas a cliente vai embora. Fina sai pé da vida. Marta vai atrás, pergunta como a Serafina está. A Fina fala que tá bem. Marta fala que deveria ter reagido mais rápido. A Fina diz que ela não tem culpa de nada. Fina pede pra ficar no estoque mais um tempo. Marta fala que aquilo é assumir que todas as outras clientes agirão da mesma forma. Fina, então, as conversas continuam fora e dentro da colônia. Logo as pessoas não virão mais comprar na loja e as vendas irão cair. E a Marta fala que se nega a ficar escondendo Fina no armazém. E ela responde que pelo menos ali ela tem bastante coisa pra fazer. Marta: o seu lugar é na loja. E a Fina: a decisão é minha. Essa viagem me deu forças pra muitas coisas, pra outras não, e eu me dei conta de que eu ainda não tô preparada pra fazer atendimento. Marta: beleza, eu não vou insistir, mas eu acho injusto você se esconder como uma rejeitada por conta daquele miserável. Fina diz que sabe como aquilo funciona, pede que Marta confie nela e que, tendo Marta ao seu lado, ela já tem tudo, porque Marta já a tirou da prisão, mas que contra aquele tipo de situação não pode fazer nada. Marta fala que faria qualquer coisa por Fina, faria mesmo, e que a retirada da denúncia não é mérito apenas dela. E ela conta a parte de Damian na história: o suborno na delegacia para Marta ter passe livre para visitar a Fina e o dinheiro dado ao ceboso. Fina fica passada e diz que não esperava tal atitude de Damian. Tássio é chamado por Damian no escritório e quando chega percebe que o clima tá estranho, pergunta o que tá acontecendo, porque Damian não parece muito feliz. Damian: eu não estou feliz mesmo e eu vou direto ao assunto. O que você quis dizer com a advertência que deu sobre os meus filhos? O que eu precisava perguntar pra Marta? Tássio tenta sair pela tangente, mas Damian tá sem paciência e pergunta se Marta contratou um capanga pra fazer um trabalho pra ela. Tássio balança a cabeça confirmando e Damian quer saber por que é que Tássio não tentou impedir que Marta tomasse aquela atitude. Tássio diz: eu fiz a minha parte, eu tentei, mas Marta não se importou. Ele se defende, conta toda a verdade e Damian ainda colocando a responsabilidade em Tássio, falando que ele foi irresponsável e que ele ainda vai ser culpado por qualquer coisa que aconteça. Dá um esporro assim imenso nele e ainda fala que Tássio deverá se manter afastado dos irmãos. Eu achei essa última fala do Damian sobre se afastar dos filhos nada a ver, porque todo mundo ali é adulto e sabe muito bem o que tá fazendo, inclusive a Marta, mesmo ela estando com um racional um pouco defeituoso, ela sabe o que ela fez, ela sabe que tem consequências e ela assumiu os riscos, então ninguém ali foi influenciado por ninguém. Marta está saindo da empresa quando o Eladio aparece ali, ela pergunta o que é que ele tá fazendo, ele fala se quer saber se Marta ficou feliz pelo trabalho que ele fez. Marta responde que sim e que é pra ele sair das vistas dela. Eladio: tá faltando uma parte do nosso trato. Aí ela fala: não tá, porque você fez a sua parte e eu fiz a minha, que foi pagar o que você pediu. Eladio fala que não, que tem só a metade. A Marta fala que pagou o preço que ele pediu. E Eladio fala que Marta pagou pelo serviço e não pelo silêncio dele. Marta diz pra Eladio dar no pé ou ela chamará os seguranças, mas ele nem fica abalado, porque se ele abrir o bico, todo mundo vai saber que Marta o contratou. Marta
Marta não dá muita importância e Eládio diz que poderia falar para as autoridades o que foi que aconteceu. Aí a Marta: e eles vão dar ouvido para um Zé Ninguém como você? E fala que mesmo que as autoridades deem ouvido a ele, ela tem advogados bons o suficientes para fazer pedaços dele. Eládio continua inabalável e pergunta: e a vítima? E se chamarem ele para prestar depoimento? Ele então pede 30.000 pesetas para Marta até o dia seguinte. E agora vamos ver como Marta vai sair disso, vamos ver quem estará envolvido e o que a Fina vai achar dessa palhaçada toda. Ai, ó, gente, sinceramente, eu tô desanimada de assistir essa novela, mas eu vou assistir porque eu estou comprometida com o semanário e como a Marta B disse, felicidade não se vende, e a gente começou a assistir a novela estando ciente de que muito sofrimento ia vir, sofrimento, raiva, e que a felicidade apareceria ali, né, uma vez ou outra, a cada passagem do cometa Halley. Mas nem por isso significa que a gente tem que aceitar tudo e ficar calada, não é mesmo? Então vamos continuar acompanhando os próximos capítulos. Final de ano, eu tava esperando uma cena de Natal, de Marta e Fina montando a árvore de Natal na casa delas, ou fazendo uma ceia para elas e para os aliados, mas pelo jeito a gente vai ver de tudo menos paz nessa novela. Ela deve vir junto com o ano de 2025. Então eu espero que vocês tenham gostado do semanário dessa semana. Da novela eu acho que foi um pouco difícil, mas se teve alguma coisa que vocês gostaram, comentem aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!